Olá, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui neste domingo e trago uma meditação na palavra de Deus. Imagine você, um homem ou uma mulher que sente a direção de Deus, o chamado de Deus para pregar em uma cidade. E você está trabalhando nessa cidade, você já conseguiu resultados, e de repente você vai passando em um lugar e alguém diz assim: essa daí é serva do Deus Altíssimo, é servo do Deus Altíssimo, e ele está falando palavras que vão salvar vocês. Não uma vez, mas diversas vezes você vai passando, e toda vez que você passa por este lugar há uma declaração como essa. Nós, seres humanos, normalmente ficaríamos orgulhosos ou gratos a Deus, até para não dizer orgulhoso, nós somos crentes, como é que a gente vai ser orgulhoso? Porque estão reconhecendo o que Deus está fazendo através da minha vida, através do meu ministério neste lugar. Aconteceu com Paulo e Silas, na cidade de Filipos. Todo dia eles iam para a oração e alguém dizia: olha, esses aí são servos do Deus Altíssimo e estão ensinando o caminho da salvação. Até que Paulo chegou e repreendeu o demônio que estava naquela moça, um espírito de adivinhação. E esse demônio saiu e ela deixou de adivinhar, não adivinhava mais. Queridos, muitos elogios que nós recebemos são uma armadilha do diabo para nos roubar a nossa fidelidade e para nos tirar do caminho da verdade. Elogios precisam ser vistos com moderação, assim como perseguições, como palavras duras. O apóstolo Paulo, ele não se deixou levar pelo elogio e pela confirmação de que eles eram homens de Deus. Agora preste atenção no resultado de se expulsar esse demônio. Essa moça que adivinhava, ela era uma escrava. E com as adivinhações, ela arrumava dinheiro para o seu dono. Quando o seu dono percebeu que agora ele não teria mais lucro, ele juntou uma turba, pegou Paulo e Silas e levaram diante das autoridades e disseram que eles estavam lá tumultuando a cidade, criando problema. O que aconteceu foi que as autoridades açoitaram, bateram em Paulo e Silas e mandaram prendê-los. E disseram: olha, para o carcereiro, você guarda esses aí, bem guardadinhos. Deixa eles aí firme porque a coisa está apertada. O carcereiro levou eles para o mais interno, para a prisão mais profunda, e os deixou lá. Mas à meia-noite, Paulo e Silas começaram a cantar. Veja bem, eles estavam presos, eles tinham sido açoitados e estavam presos porque tinham feito a obra de Deus, porque tinham expulso um demônio. Eles não foram orar a Deus agradecendo porque tinham sofrido pelo amor de Deus, não foram orar a Deus reclamando por estarem naquela situação por amor a Deus. Eles foram cantar e louvar a Deus. No meio da perseguição, no meio da luta ferrenha, quando tudo parece perdido, quando todos olham para nós e dizem: eles estão derrotados, eles não têm mais para onde ir, estão aprisionados, vão acabar ali. Não é hora de reclamar, não é hora de implorar soltura, é hora de louvar a Deus. E a Bíblia diz que à meia-noite, Paulo e Silas estavam louvando a Deus, cantando e louvando a Deus, quando um terremoto abalou aquele lugar, as portas das cadeias foram abertas e eles continuaram ali. O carcereiro, quando viu aquela situação, ficou apavorado, queria se matar, mas Paulo gritou lá de dentro: opa, estamos aqui, não faça isso com você não.
E ali Paulo pregou para o carcereiro, a família do carcereiro recebeu a Jesus como Senhor e passou então a agradecer a Deus, dando a Paulo e Silas um tratamento melhor. Queridos, o que nós temos para aprender aqui? Nós temos para aprender algumas coisas interessantes. Primeiro, nós precisamos ter cuidado com elogios. Precisamos ter cuidado com difamações também, com palavras ruins, mas principalmente com elogios. Porque elogios massageiam o ego da gente. Fazem que a gente tome uma posição de é isso mesmo, eu sou realmente, né? Já pensou? Esse é um servo do Deus Altíssimo. Sou mesmo. Eu tenho gastado, como se diz hoje, né? A minha vida. Eu tenho me rendido ao Senhor. Eu tenho trabalhado. Eu tenho lutado pelo Senhor. Oh, glória a Deus. E agora há o reconhecimento. Agora está reconhecendo. Por trás, querido, desses reconhecimentos, muitas vezes estão as armadilhas de Satanás para nos levar ao orgulho. E o orgulho vai nos afastar da direção de Deus, da presença de Deus. Então, cuidado com elogios. Tome muito cuidado com elogio. Se as pessoas te difamam, falam mal de você, ora, repreende a ação do inimigo e dá glória a Deus e segue em frente. Quando te elogiam, tome cuidado, comece a orar. Comece a repreender esse espírito enganador que está tentando fazer com que você se engane e saia do caminho do Senhor. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que nem sempre um milagre de Deus provoca adoração em todo mundo. Normalmente, existe duas reações ao milagre. A primeira reação, oh, aleluia, um milagre aconteceu, adoração a Deus. E a segunda, é muito mais frequente, é que as pessoas vão ficar revoltadas. Talvez não a pessoa que foi alcançada com o milagre, mas ao entorno dela, pessoas vão se revoltar. Pessoas vão achar ruim dela ter sido liberta e vão se levantar contra aquele que foi instrumento de libertação. E a terceira coisa que nós precisamos aprender com Paulo e Silas é que quando nós estamos sendo perseguidos por amor a Cristo e quando nós estamos sofrendo por amor a Cristo, nós devemos nos colocar numa posição de louvor e de adoração. Por quê, queridos? Porque quando eu me ajoelho para orar no meio de uma luta ferrenha, o meu desejo é chorar. O meu desejo é se lamentar. E quando eu estou sendo perseguido por ter feito coisas boas, pior ainda. Oh, meu Deus, eu fiz isso. Meu Deus, eu não pequei, eu não cometi nada contra o Senhor. Não, queridos. Na hora da perseguição, louve a Deus, adore a Deus. Faça como Paulo e Silas. Cante louvores e adoração ao Senhor. E aí Deus vai agir. A resposta de Deus será sempre um terremoto. A resposta de Deus sempre abalará todas as estruturas e te levará a desfrutar a graça de Deus. Amém? Elogios são perigosos e devemos ter cuidado. Nem sempre um milagre vai provocar adoração. Normalmente, um milagre vai provocar incredulidade e ação contrária a quem Deus está usando. Terceiro, quando tudo parece perdido, adore, louve, tá? Como diz a Cassiane, tá chorando? Louve. Tá sofrendo? Cante. Louve e adore a Deus. Amém? Paz do Senhor. Até quarta-feira. Abraço.